Pessoal, eu estava vendo um vídeo de Michael Hudson, um economista muito bom, que ele fala como que os Estados Unidos usou o dólar como arma para aumentar o domínio sobre o tabuleiro global, né, para vencer na geopolítica. Ele fala principalmente depois ali da Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, que colocou o dólar como moeda padrão para fazer as transações para os países, né? E depois, em 1971, se não me engano, que ele quebrou a convertibilidade do ouro como dólar, e o dólar passou a ganhar protagonismo no mundo como, vamos dizer assim, como todos os países que quisessem economizar um dinheiro ia comprar dólar, né? Todo mundo que quisesse fazer alguma transação com petróleo tinha que usar dólar. Então o dólar começou a ser moeda mundial, né? Da mesma forma que a gente, por exemplo, tem línguas, né? O inglês é uma língua praticamente que em muitos países se fala, né? Quase que universal. O português também é uma língua bem falada, o chinês. Então, imagina que você tivesse uma língua que dominasse o mundo, que todo mundo usasse só essa língua. Então, a moeda, o dólar foi isso. Basicamente, o dólar foi uma narrativa, uma história, né? Que todo mundo usa o dólar, então o dólar ganha um poder por isso. E o Michael Hudson fala, né, que como os Estados Unidos pode ficar devendo e criar moeda, o que ele fazia basicamente com isso é que os países ficam querendo investir no dólar, comprando a moeda do dólar, e os Estados Unidos foi comprando, né, através de investidores americanos que foram comprando infraestrutura em outros países, comprando setores importantes, investindo. A partir de 1970 ali, os Estados Unidos estavam com mais de 50%. Desculpa, 1950. Já estava com mais de 70% das reservas de ouro do mundo, né? Então já tinha a maior quantidade de ouro do mundo. Então os Estados Unidos, com maior exército também, com maior força militar, então ele foi usando isso. Agora, o vídeo de hoje eu quero também corrigir algumas coisas que eu falei, me retratar em relação aos Estados Unidos, né? Que assim, ponderar. Eu acho que hoje, pessoal, a gente quer tomar posição muito rápida sobre alguns assuntos e muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento sobre o assunto. Então vira praticamente uma torcida, né? Como se a torcida do Flamengo contra a torcida do Vasco, vira uma questão de como se fosse discutir o sexo dos anjos, né? Discutir religião, enfim. E eu acho que isso é muito ruim, porque existe, por exemplo, uma ciência política, uma ciência econômica, que pode ser que não seja uma ciência tão exata assim. Existem, né, nuances, existem, né, variabilidades, incertezas, mas você tem um grau de acerto muito grande, né? Então a gente precisa de ser amparado, né, com essa base científica para falar sobre esses assuntos. E o que eu quero falar aqui hoje é que, assim, tudo que eu falei sobre o dólar usar como uma arma praticamente, né, e a vantagem grande dos Estados Unidos e o fato dos Estados Unidos exportar a inflação para outros países. Ou seja, só para dar um exemplo, na pandemia, os Estados Unidos criou um monte de dólar, e aí a população americana, o governo deu muito cheque para eles ficaram cheios de dólar, e aí gastaram muito, e aí o fato dos Estados Unidos gastar muito, eles aumentaram a dívida, e eles compraram muitos produtos de outros países e aumentou a inflação. A inflação no Brasil aumentou um pouco por causa disso também, prejudicou muito o Brasil. O minério de ferro foi para $220. Aí você fala, Matheus, mas qual o problema? Bom, quando você faz uma compra que você tem o dinheiro, tá tudo certo. Se você faz uma compra com crédito, seja com cartão de crédito, e você vai pagar, também não tem problema. Agora, se você já está muito endividado e você continua fazendo compra no crédito, o problema é do seu credor, a quem você está devendo, que é o caso dos Estados Unidos. Ele não vai pagar as dívidas, só que ele continua, os países continuam aceitando esse modelo, esse sistema do dólar. Então isso é um fato, que é fato isso. Então eu acho que o Brasil tem que sair dessa, sim, tem que diversificar, tem que, através dos BRICS, de repente criar uma outra moeda que seja lastreada em ouro, tem que ver as possibilidades. Isso é um fato. Agora, outro fato é o seguinte, e é aí que eu quero ressaltar esse ponto aqui, é o seguinte: será que se fosse outro país que dominasse o tabuleiro global, por exemplo, em vez da União Soviética ter implodido, né, por conta do socialismo, né, esse modelo dirigista, estatal, né, que deu errado, e ela derreteu,
a economia implodiu. Se ao invés disso a União Soviética tivesse destruído militarmente os Estados Unidos e tivesse dominado praticamente, assim como os Estados Unidos dominou, criou uma ordem mundial, vamos dizer assim, dominada pelo padrão dólar vamos dizer assim, praticamente controlou o tabuleiro geopolítico do mundo. Se fosse a Rússia no lugar dos Estados Unidos, será que a Rússia ia ser santa, ia fazer tudo certo? Ou ela ia querer cada vez aumentar mais o poder, cada vez ter mais domínio, cada vez influenciar mais os países ou fazer guerras? Então, assim, esse é um ponto. Se fosse, em vez da Rússia, se for a China, por exemplo, se a China daqui a 30 anos dominar o tabuleiro, será que ela vai fazer tudo certo? Então, isso é um ponto que, assim, eu vejo uma série de coisas que os americanos estão fazendo que vai prejudicar muito outros países do mundo, já está prejudicando, inclusive o Brasil. Só que também é aquele negócio, a gente vê aqui no Brasil a política interna, quanto de coisa errada os governantes fazem com a própria população. Imagina se o Brasil dominasse o mundo inteiro. Será que os políticos daqui iriam fazer coisas maravilhosas para outros países se não conseguem fazer nenhum bem para a própria população? Então isso é uma coisa a se considerar. E outra coisa também que é importante é essa relação temporal, causa e efeito. Se eu, por exemplo, dou um soco agora em você, por exemplo, vai machucar. Então é uma relação causa e efeito imediato. Agora, tem outras relações que levam tempo. Por exemplo, se eu comer muita besteira, comer muito açúcar, muita gordura, no curto prazo vai me dar prazer, não tem nenhum malefício no curto prazo. Mas se eu ficar fazendo isso constantemente por 10, 20, 30, 50 anos, eu vou engordar, vou ter colesterol alto, vou ter diabetes, vou ter uma série de doenças. Da mesma forma, se eu gastar muito mais do que eu ganho e me endividar e continuar me endividando, pode ser que no momento agora eu só sinta prazer, não tenha problema nenhum, mas daqui a 1, 2, 3, 5 anos, uma hora a conta vai chegar e eu vou me prejudicar muito. E por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos, por exemplo, lá atrás, no século XIX, né, 1800 e pouco, século XVIII, né, século XVIII e século XIX, vamos dizer assim, os Estados Unidos foi muito explorado pela Inglaterra, né, porque os Estados Unidos era uma colônia britânica. Tanto é que teve depois o americano, né, vamos dizer assim, o americano falou no taxation without representation, não ser taxado sem representação, porque o americano pagava imposto para a coroa britânica e não tinha como ter nenhuma representação política no parlamento lá, não tinha nenhum poder político. Então, como que você paga imposto se você não tem poder, né? Ou seja, os Estados Unidos foi muito explorado. Só que os Estados Unidos, a população produziu muito mais do que gastou. Então ela ganhou um crédito. Igual a China está ganhando esse crédito hoje, está produzindo muito mais do que gasta, né? Vamos dizer, considerando as contas externas, né, com outros países. E hoje, então, isso vai fazer com que a China ganhe crédito. Vou fazer uma analogia, né? Por exemplo, imagina que você tem uma empresa, você faça negócio e tem outro empresário que está sempre produzindo muito, trabalhando muito, fazendo boas parcerias, sempre paga todos os parceiros adiantado, esse cara vai ganhando crédito. À medida que ele vai crescendo, sendo honesto, fazendo as coisas certas, cada vez mais as pessoas vão confiar mais nele. É igual aos Estados Unidos, teve uma estabilidade política, teve um crescimento econômico, muita produção, desenvolveu tecnologias. O Brasil, por exemplo, se beneficiou muito. Toda a nossa indústria automobilística, se o brasileiro conseguiu ter carro, vamos dizer assim, a partir de 1940, 1950, muitos brasileiros passaram a ter carro, foi porque na época a Ford lá, né, os americanos, eles passaram a tecnologia nossa para a gente começar a fazer as montadoras aqui, para a gente passar a ter montadoras de carro, né, indústrias aqui da parte automobilística. Então, os Estados Unidos, ele teve várias tecnologias, o oleoduto, por exemplo, o setor de petróleo foi ele que desenvolveu no mundo, né, energia elétrica com Thomas Edison, telefone, carros, então várias tecnologias que o americano passou para o resto do mundo. Então, quando os Estados Unidos fez tudo isso, as pessoas foram confiando cada vez mais. Quanto mais você ganha confiança, mais você faz o bem, mais você produz,
isso te dá mais crédito com outras pessoas e significa que você vai poder futuramente abusar da boa vontade dos outros muito mais do que alguém que nunca produziu nada, né? Por exemplo, quando eu vejo a história de alguns políticos falando, poxa, por que reclamam tanto da dívida do Brasil? Os americanos têm uma dívida muito maior, eles só aumentam a dívida, e qual o problema de a gente ter dívida também, meu amigo? A diferença é que o Brasil não descobriu energia elétrica, não desenvolveu tecnologia para o petróleo, para carro, indústria automobilística, enfim, o Brasil não tem... O Brasil não fez quase nenhuma contribuição econômica para o mundo. Então a gente não tem esse crédito. O Brasil não é uma potência econômica, não é uma potência tecnológica na área de ciência, tecnologia, enfim. Então, se você é menos relevante, se você fez pouco para o mundo, você tem menos crédito. Isso é uma coisa óbvia, né? Então, se o brasileiro, por exemplo, nenhum país quer deixar o Brasil devendo porque não considera o Brasil um país confiável, um porto seguro, uma potência, né? Já os Estados Unidos é considerado como um porto seguro para os investimentos, né? E eu acho que foi por muito tempo realmente o país mais seguro para se investir. Hoje eu já não concordo com essa narrativa, né? Então eu acho assim, os Estados Unidos ele tem muito mais crédito que o mundo. E eu falo isso porque é muito fácil, né, para as pessoas entenderem essa relação de causa e efeito quando é por coisas no curto prazo, como eu falei, um soco, ou a gente imagina 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a gente não consegue imaginar questões de milhares de anos. Por exemplo, se você pensar na África, se eu falar em África para você, provavelmente vem uma imagem de pobreza, né? As pessoas que moram na África, vem mais de pobreza, África, pobreza. A gente não consegue imaginar que há milhares de anos atrás a África já foi o continente mais próspero do mundo, ali no Egito Antigo, né? Isso deve ter coisa de 5.000 anos atrás, né? Então era 5.000, 6.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. Então o Egito Antigo era o lugar de maior prosperidade do mundo, onde foi feito grandes descobertas, aquelas obras de dragagem, obras gigantescas, né, de infraestrutura, assim, inimagináveis. Até no mundo de hoje seria muito difícil fazer as obras que eles fizeram, né? Dragagem, obras dentro do mar, né, de canais para passar água, tudo obras gigantescas, né? Então, tem até a história dos faraós, né, do Egito Antigo. Então, naquela época, né, a África era potência. Então, as coisas mudam, né? E como quando a gente fala em história de nações, de países, leva muito mais tempo, é natural que um país muitas vezes leva 50, 100 anos produzindo muito e gastando pouco para se transformar em potência. Da mesma forma, os Estados Unidos está basicamente aí há 40 anos, vamos dizer assim, abusando da boa vontade, vamos dizer, dos países e usando todo o crédito que ele tem para se endividar cada vez mais e para gastar muito mais do que ganha, a população vivendo muito bem, gastando aí trilhões de dólares com o exército americano, né? Um gasto absurdo com o exército. Então, fazendo guerras em vários lugares do mundo, né, em torno do petróleo. Então, assim, no vídeo de hoje eu quis fazer algumas ponderações. Eu não vou aqui ficar falando, os Estados Unidos é o vilão, é o mocinho. Eu não acho que não é nem o vilão nem o mocinho. Eu acho que tem coisas erradas, tem coisas certas. É claro que eu acho que hoje, percebendo a trajetória clara que os Estados Unidos está tomando, eu acho que o inteligente é nosso país diversificar, fazer uma moeda do BRICS, né? Não depender só do padrão dólar, porque os Estados Unidos vai se aproveitar desse crédito do dólar e vai continuar imprimindo dólar, fazendo dívida, e quem ficar preso ao dólar vai afundar junto. Por isso que eu acho que o candidato à presidência, Javier Milei, da Argentina, que está falando muito de não fazer negócio com a China, eu acho que ele está totalmente errado. Mas acho que o vídeo de hoje foi esse, já falei bastante. Depois eu faço outros vídeos falando mais sobre esse tema, se vocês quiserem, e espero que tenham gostado.